A igreja Vivendo um Novo Tempo está ainda mais linda e preparada para receber você e sua família. Com uma fachada totalmente nova, moderna e acolhedora, e uma iluminação deslumbrante que valoriza cada detalhe, nosso espaço foi pensado para proporcionar uma experiência única. Agora contamos também com placas acústicas que melhoram significativamente a qualidade do som, tornando cada louvor e mensagem ainda mais impactante e agradável. Além disso, nossa igreja oferece fácil acesso, localizada próxima ao Terminal Jardim Britânia, na Rua Diego Velázquez, 105. Siga-nos no Instagram Vivendo um Novo Tempo Igreja e acompanhe tudo o que Deus tem feito em nosso meio. Venha e traga sua família. Vivendo um Novo Tempo, um lugar para pertencer. Eu não posso errar, né, meu Deus? Estou acostumada. Visitantes, bem-vindos! Estamos vivendo um novo tempo! Vem viver com a gente! Saia do seu lugar e dê um abraço nesse visitante aí! Vem viver com a gente um novo tempo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Nós queremos vocês vivendo com a gente tudo o que Deus está fazendo em nosso meio e ainda vai fazer. Igreja, amar vocês faz bem demais para mim. Obrigado, gente! Boa noite, irmãos! Paz seja convosco! Glória a Deus, que bom poder estarmos aqui nessa noite, na casa do Senhor. Queridos, eu quero que você pegue a sua Bíblia, abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Mateus, capítulo 18. Nós vamos ler do versículo 21 ao 35, o texto é um pouco longo, mas é importante a gente ler. Então, eu não quero que você se disperse, não quero que você se distraia, mas que você esteja compenetrado na leitura e na ministração da palavra, amém? Podemos ler aí juntos? Bom, diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, a sua mulher, os seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei a você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, por que você me implorou? Não deveria você ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Amém? O verso 35, para encerrar: assim também,
Isso aqui é uma lição que ele está dando lá no começo do versículo 21 e 23 para Pedro. Jesus usa uma parábola e termina dizendo assim: também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa nesta noite. Obrigado, meu Deus, pelo primeiro dia da semana, poder estarmos dando a primícia, Senhor, podendo, ó Deus, escolher a melhor parte. Podemos, ó Pai amado, nesta noite te louvar, te adorar, mas agora pedimos, fala conosco. Ó Senhor, usa a minha vida pela Sua misericórdia, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, o Senhor apareça. Que o nosso coração possa ser o solo fértil e a Tua palavra a semente que venha produzir frutos de arrependimentos. Assim nós oramos, pedimos que o Senhor repreenda todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome o seu assento, por favor, querido. Essa é mais uma das parábolas que Jesus contou. E essa parábola tem como título a parábola do credor incompassivo. Jesus, ele é perguntado por Pedro, seu discípulo. Pedro, querendo impressionar Jesus, ele faz uma pergunta para Jesus. Senhor, verso 21, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus responde, não, Pedro. Você tem que responder ao seu irmão 70 vezes 7. E aí, Jesus querendo aplicar uma lição, ele então conta uma parábola para mostrar para Pedro a importância do perdão. O reino dos céus, ele começa dizendo, é semelhante, Pedro, a um rei que um dia resolveu ajustar contas com os seus servos. Trouxeram-lhe ao rei um servo, Pedro. E o rei disse a ele, você está me devendo, e eu exijo que você pague a dívida, aquilo que você me deve. Somaram então toda a dívida daquele servo que estava diante do seu rei, e o valor da dívida, segundo a palavra, era de 10.000 talentos. Um talento, naquele momento, naquela época, era equivalente a 6.000 denários. Um denário era quase o salário de um trabalhador. Era o salário de alguém que trabalhava arduamente um dia inteiro. O servo, ele devia ao rei 10.000 talentos, que equivalia a 60 milhões de denários. Isso quer dizer que, calculando, o servo precisava de 60 milhões de dias para pagar a dívida que ele tinha para com o rei. Então eu fiz uma conta aqui rápida, 60 milhões de dias, dividido por 365 dias, que é equivalente a um ano. Aquele servo, ele precisaria trabalhar para o seu rei, para pagar aquela dívida, 164.383 anos de trabalho. Eu te pergunto, alguém pode pagar uma dívida dessa? Impossível. Porque ninguém vive tudo isso. O servo, Jesus está querendo mostrar aqui para Pedro, ele tinha uma dívida impagável com o rei. Uma dívida que seria impossível de pagar. Mas tinha um jeito, tinha uma solução. Não tendo como ele pagar, o rei falou assim, você não consegue pagar. Então, nós vamos fazer o seguinte,
eu vou pegar a sua mulher, vou pegar os seus filhos, vou pegar os seus bens, vou pegar tudo o que você tem, vou amortecer a dívida. Você e seus filhos e sua esposa vão ser escravos até o final da vida de vocês. Tudo que você tiver será meu, e mesmo assim, você vai morrer devendo e não vai me pagar aquilo que me deve. Naquela época, se uma pessoa não tivesse o dinheiro para pagar a sua dívida, começaria pagando com os seus bens. Não deu, pega suas propriedades. Não deu, vira escravo. Não deu para pagar a dívida, a esposa vira escravo. Não deu para pagar a dívida, quantos filhos você tem? 5, 10? Todos viram escravos. É uma forma de amortizar a dívida que alguém tinha. Então, querido, se isso fosse totalmente suficiente, o que aquela pessoa teria seria vendido para poder amortizar a dívida. Como nesse caso, o próprio servo e a sua família seriam vendidos como escravos para que a dívida fosse paga, pois era muito alta. Então, o servo ficou desesperado e na iminência de perder a sua liberdade, perder a sua família, que poderia talvez até como uma moeda de troca ser vendido como escravos. Então, talvez eles poderiam ser separados, divididos. Ele então desesperado, com medo de perder a mulher, com medo de perder os seus filhos para outros senhores, para outro rei talvez, ele se ajoelha e se lança aos pés daquele rei e pede por clemência, pede por misericórdia, pede para ele: Senhor, tem misericórdia, por favor, não faça isso. Senhor, perdoa a minha dívida, porque eu não tenho como lhe pagar. Por favor, não faça isso. Não separe eu de minha esposa, de meus filhos, de minha família. Não nos torne escravos de um estranho, por favor. Então o rei, a Bíblia diz que ele se compadeceu de uma íntima compaixão e disse: tudo bem, servo, tudo bem, eu vou perdoar a sua dívida. Pode ir embora, solte ele. Ele sai, abraça a esposa, abraça os filhos, sai chorando da presença do rei, porque o rei teve misericórdia deles. Ele então sai da presença do rei, porque acaba de ser perdoado. Aí o versículo 28 diz o que acontece em seguida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. O que aconteceu? Ele era servo, mas abaixo dele tinha um conservo. Tinha uma pessoa inferior a ele. A Bíblia diz que, quando ele sai dali, ele encontra esse homem. O denário, diferente do talento, era equivalente ao trabalho de um dia. Ele devia a ele 100 denários. Então, 100 denários seriam 3 meses e 10 dias de trabalho. Mas, mesmo assim, a dívida do conservo era impossível ser paga. Também não tinha como aquele homem pagar, para viver para aquele 3 meses e 10 dias, só para pagar a dívida dele. Então, o versículo 28 que nós lemos, ele pega no pescoço daquele homem e diz: ô rapaz, foi bom te encontrar. Eu quero que você pague a minha dívida. E o homem diz: eu não tenho como te pagar. Não, mas você me deve, você tem que me pagar. E ele disse: não, eu não consigo te pagar. Então ele pega no pescoço daquele homem, aperta, sufoca, espanca aquele homem, ele bate naquele homem, ele humilha aquele homem na frente de todas as pessoas. Ele chuta aquele homem em praça pública e ordena a ele: você tem que pagar o que você me deve. Eu quero 3 meses e 10 dias de trabalho só para mim. E aquele homem dizia: me perdoa, eu não tenho como lhe pagar. A Bíblia diz no verso 29, então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: sê misericordioso comigo, e eu tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão,
até que pagasse a dívida. Ele bate, espanca, humilha, ridiculariza aquele homem, manda prender aquele homem numa prisão e diz: você vai ficar lá até pagar toda a minha dívida. Mesmo diante da súplica do conservo, ele que teve misericórdia, não exerce a misericórdia. E aí a Bíblia diz então que os conservos, vendo aquilo que acontecia, ficaram muito tristes e declararam ao seu rei o que havia se passado. Então, eles chegaram lá e disseram assim: ô rei, o senhor tem um minuto, por favor? O rei: não, estou ocupado, tenho coisa mais importante para resolver. Rei, por favor, nos dê um minuto só do seu tempo. O rei: não, eu quero falar aqui com vocês agora não. Rei, por favor. Tá bom, por que vocês insistem? O que aconteceu? Ele disse: senhor rei, o senhor lembra aquele servo que o senhor perdoou? Que devia ao senhor todo aquele dinheiro, aquela dívida impagável? Ele: sim, mandei embora, tive dó, misericórdia, perdoei a dívida dele, deixei embora com os filhos, com a família, com a esposa. Então, sabe o que aconteceu? O senhor teve compaixão, o senhor perdoou, o senhor soltou ele e deixou a dívida para lá. Ele não conseguia pagar a dívida. Eu lembro desse caso aí, mas já está superado. Falou: então, ele saiu daqui, ele encontrou um homem abaixo dele, um conservo, que devia a ele apenas 3 meses e 10 dias de trabalho. Apenas 100 denários. Sabe o que ele fez? Ele cobrou o homem não tinha dinheiro para pagar, ele bateu, espancou, humilhou, chutou o homem e mandou o homem para a prisão, até pagar a sua dívida. Quando o rei ouviu aquilo, pensa num homem bravo, num homem furioso, num homem irado. Já viu um homem assim? Multiplica por 10. O rei ficou atacado. Falou: mas não é possível. Pega aquele homem e traz ele aqui. E aí então foram lá, pegaram ele e levaram ele até a presença do rei. Então o Senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor, o rei, o entregou aos atormentadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Sabe o que aconteceu? Foi preso, ele, sua mulher e seus filhos, até morrer. Qual é a lição que nós podemos aprender com a parábola dos 2 devedores? O que Jesus está tentando dizer para Pedro? O tamanho do perdão. E o que Jesus está querendo falar com você que está aqui nessa noite. Jesus fala de um homem que tinha uma dívida impagável. Esse homem é pecador. E esse homem simboliza você, simboliza mim. Nessa parábola, nessa história que Jesus relata, ele está falando que há um homem que tem uma dívida com o rei, e que essa dívida, ela é impagável. Se ele não pode pagar, o castigo, o sofrimento, a punição é a sua recompensa. Aqui nessa parábola, o servo pecador, o devedor, sou eu, é você. Quem é o rei? É Deus. Então, queridos, a dívida que você tem com Deus, e a dívida que eu tenho com Deus, e todo homem e mulher tem com Deus, é uma dívida incalculável, impagável. Isso quer dizer que você, que está aqui, inclusive eu, tem uma dívida para com Deus, que não posso pagar. Não posso salvar a mim mesmo. Diante de Deus, você e eu não temos como pagar esta dívida. Nem o servo e o conservo mereciam ser perdoados, pois os dois tinham uma dívida impagável. Assim como eles, nós nunca, irmãos, seríamos capazes de pagar com o nosso próprio esforço
e muito menos pelo nosso merecimento, a dívida que temos com Deus. Sabe, queridos, isso fala de um perdão. Isso fala de um amor que Deus tem para com você. Um amor imensurável, que não pode ser medido. Isso fala de um amor incomparável, que ninguém te ama como Deus ama você. Isso fala de um amor incondicional, que não espera nada em troca para que possa amar. Deus não vê em você e nem em mim algo tão bom que Ele possa ser atraído para nos amar. Para nós amarmos algo ou alguém, nós precisamos ser atraídos para que o nosso amor seja atraído. Deus, quando olhou para mim e para você, viu apenas pecadores, que não tinha nada de bom para oferecer a Ele, para que em troca Ele pudesse nos amar. Isso aqui fala de um perdão. Eu aprendi, querido, aos meus 49 anos, e eu acabei descobrindo, e a vida é uma escola, que o perdão, ele não é para quem merece. Segundo Deus, eu descobri na minha vida que o perdão é para quem não merece. E hoje você também descobre isso. Perdão não é para quem merece. Segundo Deus, o perdão é para pecadores que não merecem. Deus nos abençoa e nos perdoa, não é porque merecemos, ou porque somos bons, não é porque temos algum mérito nisso. Não, é porque Deus é amor. Ele decide me amar, Ele decide te amar, mesmo sendo falhos, pecadores, imperfeitos. Mesmo sendo homens que não prestamos, Deus decide nos amar. Amar o pecador não tem nada a ver com o pecador, tem tudo a ver com Deus. E Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, coloca aqui para mim, por favor, diz isso. Olha o que fala aqui a palavra do Senhor. Efésios 2, 8 e 9. Pois pela graça vocês são salvos. O que é graça? Todo mundo sabe. Favor imerecido. É um favor de Deus para comigo, para com você, mesmo nós não sendo merecedores. Por meio da fé. E isto não vem de vocês. Não vem de vocês. É dom de Deus, é presente de Deus para vocês. A salvação. Não por obras, para que ninguém se glorie. Graça, querido, é Deus nos amar de uma forma incondicional. É um presente de Deus. A salvação para nós é um presente de Deus. Pela fé, o homem entende, ou melhor, o homem estende a sua mão para receber a salvação, o amor e o perdão de Deus. Isso é fé. Quando eu estendo a minha mão, reconheço que eu sou pecador e que Jesus é o meu Salvador. Pela fé, eu levanto a minha mão e eu recebo o amor, o perdão, a graça e a bondade de Deus. Agora, a graça é a contramão. É Deus, vem aqui, Ayrton, por favor, estendendo a mão para o pecador. É ao contrário da fé. Obrigado, querido. É Deus estendendo a sua mão para o pecador, dando a ele o seu amor, o seu perdão e a sua misericórdia. Se a salvação ela fosse paga, com certeza, nenhum de nós poderíamos se salvar. Lá na cruz do Calvário, Jesus então pagou a nossa dívida. E como que ele pagou? Com prata? Com ouro? Com alguma riqueza desse mundo? Não. Jesus pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus, quando Ele entregou a sua própria vida para morrer em meu lugar e no seu lugar. Foi assim que Cristo pagou a dívida que era contra nós. Havia uma dívida, e essa dívida, alguém teria que morrer para pagar a dívida. Sem derramamento de sangue não haveria remissão, não haveria perdão, não haveria salvação.
Então, Jesus morreu por mim e Jesus morreu por você. Nós fomos perdoados de um altíssimo preço de pecado, falhas, ofensas sem fim que cometemos contra Deus, do quais nós éramos incapazes de pagar. Há uma dívida que nós, pecadores, jamais poderíamos pagar. E essa dívida aprove ao Senhor Jesus pagar por mim e por você. Para quê? Para que nós pudéssemos, então, ser salvos. Agora, deixa eu falar uma coisa para você, querido. Que não há ninguém que possa perdoar os seus pecados. Não há santo nenhum que perdoa pecado de ninguém. Não há santo nenhum que dá salvação e vida eterna a ninguém. Não há religião nenhuma que leva o homem para o céu. Então aqui nós não falamos de religião, não falamos de santos, nós falamos apenas do único Salvador que existe, Jesus Cristo. O que nós pregamos, querido, não é uma religião. O que nós pregamos não é um estilo de vida. O que nós pregamos não é algo que vai mudar a sua vida através de uma religião, de uma crença. Não. O que nós pregamos aqui é Jesus. O apóstolo Paulo disse: eu prego Cristo, é o tema da minha mensagem. E eu prego Cristo crucificado. É isso que salva. É isso que perdoa pecado, é isso que transforma o homem, é esse nome que nos dá o direito da salvação. Eu prego Cristo, e eu prego Cristo crucificado, aquele que morreu por nós. Agora, eu quero enfatizar aqui para você o quanto a salvação é algo difícil, o quanto a salvação para nós, segundo Jesus, é quase algo impossível. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, verso 27. Mateus capítulo 5, o verso 27. Olha o que a Bíblia diz aqui. Vocês ouviram o que foi dito, não adultere. Vamos adiante. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o induz a pecar, arranque e o lance fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o induz a pecar, corte-a e lance-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ir para o inferno. Foi dito também, aquele que se divorciar, e Jesus está fazendo referência ao Antigo Testamento. Foi dito também, aquele que se divorciar da sua mulher, deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a divorciada, comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Esse aqui não, só até o outro versículo. Obrigado, Deus abençoe. O que eu quero enfatizar aqui, querido, que a salvação, lá no Antigo Testamento, era difícil. Você viu aqui, se olhar, ou se deitar, melhor dizendo, era pecado. Então, lá no Antigo Testamento, salvação para o homem já era algo difícil. Aí Jesus vem, na nova aliança, e sabe o que ele faz? Em vez de facilitar, ele complica. Como assim, pastor? No Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, tem inserido lá, nos 5 primeiros livros, os 10 mandamentos. 4 são com relação a Deus, 6 são com relação ao próximo. Então, eles foram divididos em 2 tábuas, os 10 mandamentos. Preste atenção. No Antigo Testamento, que nós lemos aqui, Jesus faz referência, ele diz assim: o adultério, no Antigo Testamento, só era possível se existisse uma conjunção carnal. O que é adultério? É alguém casado que trai o seu cônjuge com uma outra pessoa. Isso se caracteriza um adultério. Segundo a lei daquela época, da época de Moisés, a época da lei, a condenação dos adúlteros se dava somente
mediante a um flagrante, com 2 testemunhas. Só assim poderiam provar o adultério. Agora, isso era na época do Antigo Testamento. Agora, na dispensação da graça, Jesus ele diz no verso 28 que hoje basta um homem olhar para cobiçar uma mulher e sem nenhuma outra testemunha que não seja Deus, o adultério já foi consumado no coração do homem. Aí não complicou? Sim ou não? Porque no Antigo Testamento, para ser caracterizado e provado adultério, um homem e a mulher teria que trair um cônjuge e ser pego em pleno ato de adultério. Jesus vem e na época da graça, em vez de o negócio ser mais fácil, ele torna mais difícil. Ele diz, agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Para ser adultério, o homem não precisa deitar com uma mulher. Basta ele olhar para uma mulher, cobiçar aquela mulher, desejar aquela mulher. No seu coração ele já adulterou. E aí, homens? Aonde nós temos descansado os nossos olhos? O que nós temos visto? É interessante, querido, que agora no tempo da graça, isso se tornou verdadeiramente algo impossível. Lembra o que Jesus respondeu para Pedro acerca da salvação? Coloca aqui para mim, por favor, Marcos 10, 26 e 27. Marcos 10, 26 e 27. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros. Então, olha aqui que eu vou falar para você como Jesus complicou. Quem pode ser salvo? Perguntaram para Jesus. Jesus olhou para eles e respondeu para o homem. É impossível. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Para o homem é impossível. Quem que pode ser salvo? Jesus disse para eles, para o homem é impossível, mas não para Deus. E graças a Deus por isso, meu. Todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus está dizendo o seguinte, está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para o homem, é impossível ele tentar ser salvo. O homem sozinho não consegue se salvar do inferno. O homem sozinho não consegue se melhorar, ele não consegue se perdoar. É como quando a gente diz aqui no dia do batismo, você que quer se batizar, venha aqui à frente e se batize. E a pessoa fica, mas eu não posso, porque eu estou bebendo, eu estou fumando, eu não posso, porque a minha vida está bagunçada, eu minto, eu falo palavrão. Aquele que está chamando você para a salvação, ele te conhece e sabe como está a sua vida, melhor do que você mesmo possa saber. Ninguém sujo se limpa sozinho. Ninguém que está imundo, suado, sujo, cheirando mal, se limpa sozinho. O que vai nos limpar é a água que nos limpa, e Jesus é a água da vida, Ele é a água que limpa, que purifica, que santifica, Ele é a água que vai trazer para a sua vida refrigério, limpeza. Não tem problema o quão sujo você esteja, não tem problema o que você fez no passado, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou você acha que você é alguém desconhecido? Ou você acha que Ele não conhece a sua vida? Ele conhece a sua vida melhor do que a sua esposa. Ele conhece a sua vida melhor do que o seu esposo. Ele conhece a sua vida, filho, melhor do que o seu pai e a sua mãe. Ele te conhece. Sabedor que você está no pecado, no lamaçal, atolado, nos vícios, nas coisas ruins da vida. Jesus, Ele vem aqui, Ayrton, você hoje é meu garoto propaganda. Ele olha para mim e para você, pecador, e diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Obrigado, Ayrton. O Senhor me aceita assim mesmo? Eu te aceito do jeito que você está.
Hoje Jesus está chamando alguém. Hoje Jesus está dizendo para você, eu te trouxe aqui. Porque eu te amo. Porque eu quero te libertar. Porque eu quero te dar uma nova vida. Porque eu quero perdoar os seus pecados. Porque eu quero salvar a sua alma do inferno. Escrever o seu nome no livro da vida. E dar a você a vida eterna. Há um convite. Aceitar é com você. Receber o convite é com você. Você já sabe que Ele te conhece. E que Ele te aceita como você está. Se você precisar primeiro se libertar, se limpar, ficar bonitinho, cheirosinho, então você não precisa de Jesus. Mas lembre-se do que eu disse. Ninguém se limpa sozinho. Por mais que nós tentamos outrora lá atrás, a gente não conseguiu. Jesus quer dizer que somente através dele, eu e você, só através dele, podemos ser salvos. É Cristo que nos perdoa. É Cristo que nos justifica. É Cristo que nos purifica. É Cristo que nos santifica. Não há outro. Um discípulo chamado Tomé, cheio de incredulidade, de dúvidas, ele pergunta para Jesus. Jesus fala que vai para o céu, fala da vida eterna, fala da vida vindoura, fala de algo lindo e maravilhoso. E ele fala, eu vou para o céu, para a casa de meu pai. E ele então está dizendo, meus dias estão contados, e eu então deixarei esse mundo e irei para o céu. E aí o discípulo, cheio de dúvidas, pergunta, mas Jesus, qual é o caminho que leva para o céu? Essa hora Jesus fala para ele, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou a única ponte entre o pecador e Deus. Eu sou o único intermediário entre o pecador e Deus. Não há outro. Ah, mas eu estou em tal religião. Religião não leva a Deus. Ah, mas alguém diz que todo caminho leva para o céu. Quem te diz? A minha Bíblia diz que há um único caminho. Não há dois, não há três. Jesus é muito taxativo. Ele diz, eu sou o caminho. Se Jesus dissesse, eu sou um caminho, ele nos dava então a entender que há um dois, há um segundo, um terceiro e um quarto. Ele diz assim, ó, artigo definido, eu sou o caminho. Tem outro Jesus? Não. Eu sou a vida. Tem outra? Não. Eu sou a verdade. Tem outra? Eu sou a verdade. Não. Nós conhecemos o caminho. Nós conhecemos a verdade. E nós conhecemos que só Cristo pode nos dar a vida eterna. Jesus disse, eu sou o único caminho, e fora de mim não há Salvador. Não há ninguém bom o bastante, não há ninguém perfeito, não há ninguém santo o bastante, justo o bastante, honesto o bastante, que não precise de Jesus. A Bíblia diz que todos pecaram. Todos, não alguns, não uns, todos pecaram. E destituídos estão, fora estão da glória de Deus, da presença de Deus. Portanto, para quem quer escapar do juízo, no qual facilmente será condenado ao fogo do inferno, se não tiver Cristo, resta somente um único meio oferecido pelo próprio Deus, que é Jesus Cristo. Coloca aqui para mim João 3, 16, 17 e 18, por favor, já vou encerrar. João 3, 16, porque Deus, põe na outra tradução, fazer um favor, Lavínia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo,
não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo aqui são pessoas, é a humanidade, eu e você. Jesus continua dizendo: quem crê nele, no Filho de Deus, que foi enviado ao mundo para salvar o mundo, não é condenado. Jesus, então, absolve. Não há condenação, não há sentença. E aí ele continua dizendo: mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, queridos, só Jesus pode salvar o homem do juízo, da condenação e do inferno. Somente Ele. Jesus Jesus foi e sempre será o único, suficiente e exclusivo Salvador da nossa alma. Todos que desejam ser salvos, só lhe resta aceitar a Cristo em sua vida como seu Salvador. E Ele, com a sua graça, imerecidamente, favoravelmente, salvará a nossa alma. Jesus disse em outro caso: não matarás, e quem matar será condenado. Olha, ele falou aqui que o adultério, no Antigo Testamento, só era, de fato, através de conjunção carnal. Aí, na época da graça, ele diz: se um homem olhar para uma mulher e cobiçar no seu coração, adulterou. É no olhar, é no pensamento, não precisa nem deitar. Aí ele dá um outro exemplo. Muitos imaginam que Jesus suavizou as exigências. E nós vemos que Jesus, ele tornou ainda mais a salvação difícil, porque na vigência da lei, o pecado de adultério só era consumado com ato. Mas agora Jesus disse que o pecado do adultério pode ser consumado só no olhar. E ele continua dizendo que o pecado do homicídio, antigamente, no Antigo Testamento, ele precisava do cadáver. Agora, no Novo Testamento, no tempo da graça, ele diz que aquele que aborrece o seu irmão é um homicida. Ei, pastor, aí complicou, já matei um monte então, pastor. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, querido? É que às vezes uma palavra sua fere mais do que uma agressão física. Eu já vi casamento ser destruído por uma palavra mal colocada. Eu já vi amizades de anos serem rompidas por uma palavra. Alguém se separou de um casamento de décadas. E alguém diz assim: você bateu nela? Não. Você agrediu ela? Não. Você machucou ela? Não. Então por que você separou dele? Porque eu não aguento mais as palavras que ele se refere a mim. Me machucam e me ferem. Me rebaixam e me humilham. E eu decidi não querer mais ser humilhada. Tem gente no hospital com câncer. E a medicina diz que, às vezes, o câncer ele é oriundo de uma doença emocional. E, às vezes, tem uma mulher com câncer, que foi traída pelo seu marido, aborrecida, nervosa, desencadeou uma doença. Às vezes alguém se suicida por uma palavra maldita, que leva a pessoa a fazer uma besteira na vida. O que é isso? É aborrecer alguém. Irmãos, a gente deveria pensar antes de falar, e a Bíblia ela nos dá uma sugestão. Seja pronto para ouvir, tardio para falar. Fale menos e ouça mais. Até porque Deus te criou com 2 ouvidos e uma boca. Quem muito fala, já diz o ditado, dá bom dia a cavalo. Quem muito fala se atrapalha, quem muito fala magoa, machuca. Principalmente quando fala na hora do nervoso e na hora da emoção. Tem mulheres feridas, tem mulheres traumatizadas, mulheres complexadas. Porque um dia o marido lançou uma palavra de humilhação na vida dela. E acabou com o seu emocional.
Passou-se o tempo e parece que aparentemente está tudo bem, não está bem. Há um pensamento e um sentimento e uma lembrança de uma palavra maldita. Um marido que talvez tenha uma palavra da mulher sobre a vida dele, uma ofensa, um filho que recebeu uma maldição de um pai e de uma mãe, e que está vivendo debaixo de uma maldição por uma palavra. Jesus, ele diz algo interessante aqui, que a gente tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Presta atenção, meu querido, no que você fala, porque Jesus falou o seguinte: nós vamos ser julgados pelas nossas obras, e nós seremos julgados também pelas nossas palavras. Toda palavra inútil que o homem falar, toda palavra frívola que o homem falar, naquele dia ele será julgado por ela. Cuidado com as fofocas, cuidado com os mexericos, cuidado com os julgamentos, cuidado. Pare de aborrecer os outros. Pare de fazer fofoca da vida dos outros. Pare de julgar os outros. Porque fazendo isso, você pode estar aborrecendo alguém. Alguém um dia sai da igreja e diz: por que você está indo embora? Por que você está saindo da igreja? Ele vai falar: porque alguém falou para mim uma palavra que me magoou, machucou, me feriu e me matou. A Bíblia diz que o adúltero, como homicida, os dois exemplos que Jesus deu, não herdará o reino dos céus. No tempo da graça, basta a intenção do coração, querido, para consumir o pecado e ser condenado. Por isso Jesus diz: se o seu olho te fizer pecar, arranca-o. Porque ele continua dizendo: é melhor você arrancar o seu olho do que você ir para o inferno com o seu olho. Se a sua mão direita lhe faz pecar, cuidado. É melhor você arrancar a sua mão direita, para que você não vá para o inferno com a sua mão. Que isso, pastor? Não estou entendendo. Arrancar o meu olho? Cortar minha mão? Não entendo. Jesus não está falando do membro. Jesus está falando da atitude. Ele está dizendo aqui: se o seu olhar te fizer pecar, corte. Vira o rosto. Não cobice. Não deseje. Não é para você arrancar o olho e ficar cego, é para você arrancar o seu olhar daquilo que te faz pecar. Se a sua mão direita te faz pecar, com o seu celular, com o controle da televisão, com o mouse do computador, se a sua mão te faz pecar, corta a sua mão fora. É para decepar a mão, pastor? Não. Corta a atitude. Vigie. Se policie. Porque é melhor cortar o olhar, cortar a perna, cortar a mão, do que ir para o inferno com mão, olho e perna. Foi as palavras que Jesus disse. Se a sua mão te faz pecar, arranque fora. Se o seu pé te faz pecar, arranque-o. Jesus não está dizendo para nós amputarmos e sermos aí como é que chama lá, aquele negócio que anda na rua lá? Zumbi. É zumbi que fala? É zumbi ou é outro nome? Não, que anda todo... Trailer. Você que é da época do Michael Jackson? É trailer? Thriller. Isso aí. É isso aí. Os mais novos não sabem nem o que eu estava falando. Ele está dizendo sobre ações, olhares, atitudes e etc. Eu encerro dizendo aqui, querido, uma ilustraçãozinha. Preste atenção. Um certo rei, termino com isso, uma vez estabeleceu uma lei no seu reino. A partir de hoje, ele baixou um decreto no seu reino. Ninguém poderá roubar mais no meu reino. Ninguém, não haverá exceção. Quem roubar
for pego roubando, eu ordeno que arranque os 2 olhos. Irmãos, acabaram-se o roubo. Ninguém mais roubava. Ninguém mais furtava. Uma paz se instalou naquele lugar. Todo mundo vivia tranquilo, sossegado. E quando alguém pensava em roubar, que ele ia roubar, ele pensava, o rei falou que se alguém roubar e for pego, arranca os 2 olhos, eu não vou roubar não. Às vezes um amigo falava para o outro assim, vamos roubar? Ele disse, não, há um decreto, uma lei, se alguém for pego roubando, vai ter que arrancar os 2 olhos. E é a ordem do rei. Até que um dia, chegaram para o rei e disseram, salve majestade, nós pegamos um rapaz roubando, e segundo o seu decreto, a lei diz que quem for pego roubando, tem que ter os 2 olhos arrancados. A lei permanece, rei? Ele disse, sim, a lei permanece. Pois bem, rei, só tem um probleminha. O rapaz que nós pegamos em flagrante roubando é o seu filho. E agora o que faremos? O rei disse, palavra de rei, não volta atrás. Ele tinha um dilema diante daquela situação. Porque se ele manda arrancar os olhos do filho, os súditos iriam dizer, esse rei é perverso, esse rei é mau, ele é cruel, ele não tem misericórdia. Se esse rei é capaz de arrancar os olhos do seu filho, o seu próprio filho, imagina o que ele é capaz de fazer com a gente. Ele ficou num dilema. Ele absolve o seu filho, revoga o decreto, a lei, perde a palavra, a autoridade, a credibilidade. Ou, se ele fizer isso com o próprio filho, ele seria, talvez, falado como um rei ruim, perverso, mau e cruel. Sabe o que ele faz? Ele fala o seguinte, bom, diante disso, se vocês pegaram o meu filho roubando, segundo a lei, tem que arrancar os 2 olhos dele. Eu não vou poder voltar atrás com a minha palavra. Mas como um pai que ama, eu também não posso negar a salvação para o meu filho que errou. Porque ele está arrependido do que fez. São 2 olhos que a lei quer, são 2 olhos que a lei terá. Pode arrancar os meus olhos e deixem o meu filho. Foi exatamente isso que Jesus fez por mim e fez por você. Foi exatamente isso. Nós tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus, sabendo disso, resolveu pagar essa dívida no meu lugar, no seu lugar. O que isso quer dizer, pastor? Simples. A cruz que Jesus levou sobre ele, a qual ele foi pregado, era sua. Os pregos que transpassaram suas mãos e seus pés, eram sua. A lança que furou o seu lado, era sua. Ele sabia que seria impossível nós pagarmos essa dívida. Então, Jesus decidiu morrer em seu lugar, em meu lugar. Romanos 3:23 diz que não há salvação para nós. Todos nós pecamos. Todos pecaram. Colossenses 2:14 diz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Havia uma dívida, e quando Jesus morreu, lá na cruz, que ele morreu no meu lugar e no seu lugar, e por você que está aqui nessa noite, a dívida foi rasgada, cancelada e paga. Foi assim que Jesus fez, por mim e por você. Romanos 4:25 diz que Cristo
foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados. Eu quero te convidar a ficar em pé. Feche os teus olhos. Eu quero que o Espírito Santo nessa noite trate ao seu coração. E que haja no teu coração gratidão por tudo que Jesus fez por você. Essa história que eu te contei não é ficção, ela é uma realidade. Jesus morreu na cruz por você e por mim. Agora, querer receber essa morte, querer receber o perdão, querer receber Cristo como Salvador, é uma escolha minha, é uma escolha sua, é uma escolha pessoal. E nessa noite você pode se decidir por isso. Nessa noite você pode tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Mas isso não importa, nada faz você parar de me amar, nada vai mudar o seu olhar, não importa o que sou. Você me chama de meu filho, que amor é esse, inexplicável é o seu amor, que amor é esse. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Conhece os meus defeitos, mas isso não importa. Nada vai você parar.
Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se alguém viesse diante de você agora e declarasse para você um amor, se alguém viesse e dissesse para você, escuta, eu amo a sua vida, eu amo a sua alma. Talvez você ficaria meio encabulado, constrangido, de receber talvez um carinho sem explicação, sem nenhum tipo de interesse. Jesus nesta noite está dizendo para você, eu te amo como você é. Eu te aceito como você está. Hoje você ouviu aqui falar qual é a situação do homem e da mulher sem Cristo. Condenado, sentenciado ao inferno. Foi Jesus que disse, quem crê em mim será salvo. Quem não crê, não há problema nenhum. Mas não se esqueça, já está condenado. Só eu posso te salvar, só eu posso te livrar de um lugar chamado inferno. Só eu posso dar você vida eterna e descanso eterno para a sua alma. Hoje Jesus está te chamando. E Ele já disse que te ama. Ele já disse que te aceita. Mas Ele quer saber se você o aceita.